Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix nessa quarta-feira. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Estamos aqui para trazer as principais informações da semana, do dia, com análise dos nossos comentaristas. A gente vai começar com os comentários de hoje com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Fala Eudes, fala amigos da Mix. Antes de tudo, parabéns pela programação. Realmente, se você ainda não está ouvindo o 106.7, vale a pena. Um grande presente para Prudente, né? Uma nova FM do tamanho da Mix. Olha, meu destaque hoje é uma coisa que eu digo, criatividade, sensibilidade. Aqui na Prefeitura de Presidente Prudente, nós tínhamos um ônibus que estava sendo vendido para sucata. Só que esse ônibus tinha 8 mil quilômetros. Né? O prefeito Ed Thomas, quando soube disso, quis entender melhor o que estava acontecendo. E aí surgiu o quê? O ônibus que foi entregue, a Associação de Apoio ao Portador do Câncer, totalmente revitalizado, um veículo que vai estar totalmente capacitado para atendimentos para o público masculino, com exame de PSA, além do tradicional exame de Papa Nicolau, e foi doado lá para a Associação de Apoio ao Portador do Câncer. Eu acho que é esse tipo de atitude que é interessante para quem está no setor público, porque são talvez em pequenos detalhes que você pode fazer uma grande ação, e aqui está um bom exemplo. Esse é o meu destaque. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou essa semana que há 90% de chance de o general Walter Braga Neto ser seu vice na chapa pela reeleição. Apesar de ter sinalizado antes, essa intenção foi a primeira vez que o chefe do executivo confirmou a provável escolha. O Bolsonaro nunca foi bom para segredos, né? Isso alguns acham que ajudam, outros acham que atrapalham. O Bolsonaro, acho que desde lá atrás, já faz o quê? Uns 90 dias ou mais, ele anunciou que haveria troca do seu vice, que não seria mais o Mourão. Mourão, por várias tentativas, por várias vezes tentou uma reaproximação com o presidente, mas alguma coisa impede. E o presidente Bolsonaro ele tem um estilo ou uma característica, seja ela justa ou não, de quando que parece que trinca a confiança, não tem mais como se reparar. Não é um negócio assim das pessoas que se colocam como cristão, eu acho, né? Que perdoar. Quem é cristão sabe que tem que perdoar. A gente anda perdoando tanta coisa, né, Eudes? Mas vamos lá, eu acho que a escolha do Braga Neto já está certa. Eu acho que o Braga Neto é o vice, é para dar credibilidade ao governo, é um posicionamento estratégico eleitoral, e o Braga Neto é realmente um cara de muita ligação com o presidente, esteve na intervenção no Rio de Janeiro, tem muita influência dentro das Forças Armadas, e eu acho que isso não muda mais não. Eu acho que essa é a linha que o presidente vem adotando, já o fez quando foi candidato em 2018, colocando o Mourão, que era um general do Exército, estava na reserva, para poder ser seu vice. E ele quer seguir essa linha, que é a linha, de certa forma, que o levou a ganhar as eleições. Eu acho que ele quer manter essa tônica. Eu acho que está dentro daquilo que ele vem fazendo ao longo da política. Ele, no seu mandato, colocou vários ministros do Exército, ou seja, ele tem uma identificação muito grande com isso, até porque ele é capitão do Exército. Então eu acho que ele está seguindo aquilo que ele já vem fazendo, e aí eu vejo coerência política. Eu acho que ele não pode mudar agora o seu eleitorado. E olha só, o ato de lançamento da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e Geraldo Alckmin como vice foi adiado. O evento seria no dia 30 de abril, no mesmo dia da Conferência Eleitoral Pessoalista. Integrantes da sigla pediram para mudar a data do ato. Muito bem, vamos lá agora com o comentário de Adolfo Padilha. Olha, essa junção talvez tenha sido a maior surpresa de várias que a gente já viu na política, e olha que não são poucas, né? Da política brasileira, porque até agora muita gente, eu, por exemplo, também não consigo entender o que o Alckmin teve na cabeça ou passou pela cabeça dele de fazer uma junção com o PT, que sempre foi, entre aspas, publicamente pelo menos, o grande arqui-inimigo nas campanhas políticas, né? Eu acho que qual que é a vantagem do Alckmin? Talvez tenha uma aí que ninguém sabe, viu, Eudes?
Talvez seja aquela da possibilidade do Lula não ser o candidato e não ter outra alternativa e colocar o Alckmin na cabeça de chapa para tentar uma sobrevida na política. É absurdo? Não, não é absurdo. A não ser que você acredite nas pesquisas da forma que elas estão sendo demonstradas e não acredita nos vídeos da forma que eles estão sendo demonstrados nas redes sociais. Então eu acho que talvez o que o Alckmin pensou ou que tenha passado pela cabeça dele uma possibilidade do Lula de repente desistir da candidatura e vier ele como a opção única para ser candidato a presidente, que também acho que vai dar bola na trave, mas enfim, a política é uma surpresa atrás da outra. O cancelamento do lançamento pode ter aí vários motivos, né? Talvez uma que não pegou nada bem. Antes, quando era anunciada essa parceria, a gente já sentia que não estava colando. Pegou nada bem para ninguém, né? Não pegou nada bem para ninguém, nem para o Lula, nem para o Alckmin. E a gente sabe que dentro do próprio PT, do partido e dos coligados do Alckmin, teve muita confusão, muita gente com o nariz torto. E talvez esse adiamento aí seja para, como diz o outro, esfriar um pouco os ânimos, porque agora não tem como voltar para trás não. Agora vai ou racha. Eu acho que rachou. Essa chapa ela vem tendo alguns contratempos desde a sua proposta, né? O Alckmin foi governador do estado de São Paulo por vários mandatos, elegeu o sucessor, era um nome cotado com muita força para ganhar o governo do estado se disputasse as eleições. A sua saída do cenário político estadual, inclusive, foi um dos motivadores que levou o então ministro Tarcísio a disputar as eleições para o governo do estado. E a gente observa que a chapa Lula-Alckmin vem tendo algumas críticas por parte da mídia, por parte de correligionários, e vem enfrentando alguns obstáculos internos no projeto de consolidação partidário. Eu acho que essas incongruências é que faz com que haja constantes adiamentos. Nós teríamos, o dia certo seria, na minha opinião, uma chapa que sempre se colocou com o nome de trabalhador, tinha que lançar no dia 1º. Não vai fazer isso. Nós teremos dia 30, salvo engano, uma convenção ou um lançamento de candidatura ao governo do estado ou algo parecido do PSOL. E para que não tivesse conflito de agenda, pelo menos me parece que essa é a justificativa, mudou-se para o dia 7. Mas eu vejo conflitos aí não divulgados e que não está esclarecido muito bem isso, e nós precisamos aprofundar os motivos reais pelo qual, mais uma vez, foi adiado o lançamento da chapa Lula-Alckmin. E olha só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou na segunda-feira que não apoia a realização do carnaval de rua em decorrência da falta de condições de segurança adequada para a realização dos desfiles. Segundo o mandatário em São Paulo, o momento certo para o carnaval de rua acontecer é o momento onde as pessoas possam ter segurança de ir para a rua, e não vai ser em abril, maio, junho, julho ou qualquer mês. E ressaltou que a definição da Prefeitura de São Paulo sobre o momento correto é o momento em que possa gerar segurança. O que ele quis dizer aí com tudo isso, hein, Adolfo Padilha? Olha, eu acho que o que chama atenção aqui, primeiro que o Ricardo Nunes deve ser um bom prefeito, porque você não ouve falar nele, né? E o bom prefeito é aquele que, eu ouço muito o nosso prefeito aqui, Ed Thomas, dizer isso. Já não atrapalhar já é um grande negócio, porque a cidade tem que andar por si só e o prefeito é um instrumento facilitador das ações, né? Então eu acho que o Ricardo deve ser um bom prefeito, porque a gente ouve falar muito pouco dele, né, cara? A gente quase não vê ele falando nada. Quando você pega essa proposta por falta de segurança, ele já ganha um ponto comigo se ele está falando da segurança pública. Por quê? Veja bem, o carnaval é uma festa popular, todo mundo ficou preso em casa por causa da pandemia, e de repente vem um cara com essa coragem de posicionamento. Então é um cara que você tem que prestar atenção, porque a medida mais popular ou a medida mais fácil para ele era dizer: libera o carnaval e vamos todo mundo pular, se for a questão da segurança pública. Mas se for por falta de segurança, que ele ainda pensa no problema do vírus, da pandemia, aí é aquele exagero que a gente já não quer mais ouvir falar, né? Aquele exagero que fez com que muita gente ficasse em casa sem necessidade, muita gente perdesse seu negócio sem necessidade. Mas eu acho que aqui ele fala da segurança pública, e por isso eu acho que é uma atitude corajosa
volto a dizer, simplesmente porque o carnaval é um ato altamente popular e é uma pessoa que realmente está demonstrando uma seriedade e demonstração com a segurança da maioria da população. E, na verdade, São Paulo não anda tão seguro assim, né? Nossa polícia militar foi esquecida pelo atual governo em questões de bons motivos ou boas razões ou boas condições de trabalho. Foi prometido o maior salário do Brasil e não é isso que a gente vê no maior estado do Brasil, que é lamentável. A gente torce e pede muito que a autoridades maior do que a da Prefeitura de São Paulo, como no caso o governador de São Paulo, reveja esse posicionamento, porque afinal de contas o policial acorda todo dia e está na rua enfrentando a insegurança para dar segurança a todos nós, famílias e etc. É assim, ó, as pessoas colocam o carnaval como um bode expiatório. Voltaram os jogos nos estádios com torcida, ninguém está de máscara. O presidente faz aglomeração sem máscara. A gente vê as pessoas indo para o mercado sem máscara. Ou seja, o problema não está no carnaval. O problema, segundo os órgãos de saúde, está na aglomeração sem as respectivas proteções. E aí, máscara, álcool em gel e tudo mais. Mas isso já acontece nos estádios. Isso já acontece hoje no dia a dia. As pessoas estão fazendo as suas atividades profissionais sem as cautelas da época grave da pandemia. Por conta de vacinas que tomaram, por conta de uma série de situações, a vida voltou ao seu normal. O carnaval traz recurso, o carnaval traz investimentos, o carnaval traz benefícios e por isso o governo do estado não pretende a sua realização, pelo menos nesse momento. Terá carnaval no Rio, terá carnaval em outras localidades, mas aqui não. E eu vejo isso como politicagem, porque na realidade as aglomerações estão ocorrendo todos os dias e elegeram o carnaval como bode expiatório. Eu acho que o carnaval deveria acontecer, deveria se exigir alguns protocolos para a realização do carnaval, mas eu acho que ele deveria acontecer. O deputado federal Elias Vaz apresentou um requerimento para o Ministério da Defesa para que o Ministério explique a compra de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. A maioria dos medicamentos adquiridos foi enviado à Marinha, totalizando 28 mil comprimidos. Os outros 5 mil foram para o Comando do Exército e 2 mil para a Aeronáutica. Vamos lá, falar disso. Eu jamais imaginei falar sobre esse assunto, mas vamos lá com Adolfo Padilha falando sobre o Viagra aí no Ministério da Defesa. Eu acho que está certo, né? Porque se os caras cuidam da nossa defesa, eles têm que estar sempre em pé e à ordem com disposição, né? Porque não é brincadeira, né? A gente tem que se bater com cada coisa aqui. É aquela oposição cega, aquela oposição que para tudo vê um motivo de procurar um problema. Se está descrito que o tal medicamento é utilizado no sentido de ter tratamento de hipertensão arterial, né? Eu acho que ele devia pesquisar um pouco qual é realmente a relação de necessidade, prioridade e se realmente isso tem alguma utilidade para a Marinha aqui no caso. Eu acho que é uma bobagem tão grande. Outro dia questionaram a compra de leite condensado para as Forças Armadas, né? Quem já fez um pouquinho de esporte, quem já treinou um pouquinho na vida sabe o quanto o leite condensado é bom para a reposição energética. Então são aquelas coisas que a gente é obrigado a dar notícia, a lei e dizer o seguinte: eu apoio, porque eu quero a minha Marinha em pé, em ordem e com bastante energia para defender as nossas fronteiras, Eudes Figueiredo. Acho que as pessoas arrumam desculpa para tudo. Tem coisa que não tem como você justificar. 35 mil comprimidos para tratamento de disfunção erétil para um órgão público comprado com dinheiro público. Ali a finalidade não é essa não tem nada com hipertensão, a finalidade é outra. Agora eu acho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica deveria ter uma CPI para poder investigar, porque a gente já viu em vários desses órgãos desvios de recursos, só que são blindados. Você não consegue chegar nesses órgãos. Primeiro há um temor por parte de quem vai investigar
investigar um exército, uma marinha, uma aeronáutica, mas tem que ser investigado. E, infelizmente, nós tivemos uma Lava Jato no passado, hoje nós não temos mais. Talvez se nós tivéssemos a Lava Jato hoje, não só educação, mas uma série de outras coisas, teríamos aí denúncias de desvios desse e daquele. A questão da Marinha, eu acho que ela tem que vir a público explicar com clareza o porquê disso, tem que ser chamada a responsabilidade aqueles que foram os responsáveis por adquirir esse tipo de produto, porque eu acho vergonhoso e um assassinato do nosso erário e, principalmente, você tira recursos da onde precisa para gastar com 35 mil comprimidos de Viagra. Isso é um absurdo, alguém está levando alguma coisa e isso está mal explicado e eu gostaria que tivesse investigação nesses órgãos do Exército. E olha, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre as ameaças realizadas a parlamentares pelo pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva do PT e cobrou uma ação do ministro Alexandre de Moraes e também do Supremo Tribunal Federal. Segundo o mandatário, os militantes do Partido dos Trabalhadores trabalham para atazanar a vida dos brasileiros. E isso é um crime. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto? Questionou o presidente. Eu acho que não adianta contar ali com uma boa vontade de alguns, infelizmente, de alguns ministros do STF. Eu acho que vivemos hoje um perigo para a democracia muito mais ou muito maior do que aqueles que eles andam alegando que é o presidente Bolsonaro. O poder da toga, o poder daquele que ninguém pode fazer nada contra ele, num país que se diz democrático, ele é perigoso demais quando ele sai da linha ou sai das 4 linhas como anda saindo ultimamente o nosso STF. Ontem eu assisti a um vídeo numa conferência toda preparada para aqueles que são de uma ideologia simpáticos a uma ideologia diferente da direita, onde, por exemplo, o único candidato que não foi chamado para participar porque eles alegam que é um candidato antidemocrático foi o presidente Bolsonaro. Por isso só os ministros já não deveriam participar de um debate daquele. Só por essa razão. Independente se gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro. Porque eles representam a segurança e a defesa da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. E eles vêm rasgando essa carta costumais toda semana. E você vê declaração como a do Barroso, Lewandowski, do Gilmar Mendes, publicamente se colocando contra a pessoa do presidente Bolsonaro. Ah, é direito deles? É, mas na posição que eles ocupam jamais podia ser de forma pública. Porque são eles o maior vigilante esse ano da eleição que vai acontecer. São eles o maior julgador de todos os atos eleitorais que, entre aspas, vai definir democraticamente, e eu digo entre aspas porque eu tenho minha suspeição sobre o que pode acontecer esse ano na eleição. Quando você vê o comportamento daqueles que a gente queria, no mínimo, uma isenção. O cargo deles obriga eles a terem uma isenção. O cargo deles obriga eles não tornarem público o que eles pensam de determinado candidato ou de determinada ideologia. Quando você vê, na época em que estava para ser escolhido, que o Bolsonaro falou que escolheu um terrivelmente evangélico, muito se discutiu contra essa posição e os que saíram em defesa diziam o quê? Que ali no STF tem que ter pensamentos diferentes. Porque ali se acha um caminho de igualdade, de uma solução que é melhor para a sociedade brasileira. E hoje o que a gente vê lá não é isso. Hoje a gente vê lá 9 contra 2 que pensam, não de uma forma diferente, que pensam que o Bolsonaro é um risco para a democracia, enquanto quem manda prender, quem manda calar não é o presidente Bolsonaro, são eles. Enquanto quem sai publicamente dizendo sua opinião do que pensa sobre a eleição desse ano e sobre a candidatura desse ano num evento patrocinado por inimigos ou opositores políticos do atual presidente, são eles. Então, quer dizer, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem que tornar isso público, porque é a forma dele chamar a torcida dele para o jogo. Isso é importante, ele não pode perder isso. Porque, aliás, eu digo mais também, se ele tivesse se afastado do público dele, esse sistema, com esses membros, já teria afastado ele do cargo. Então o Bolsonaro ele sabe que não vai adiantar nada ele falar isso, mas ele sabe da necessidade de deixar cada vez mais claro que o STF não julga com imparcialidade
o lado A e o lado B. Existe uma diferença. Você não vê ninguém do lado B perdendo conta na internet, você não vê ninguém do lado B sendo ameaçado de prisão ou preso, como nós vemos do lado A, da direita. Então, o jogo está aí e a gente vai ter que jogar. Com a bola meio apertada, mas nós vamos ter que jogar. Porque as pessoas entendem de forma errada. O judiciário, ele não toma posicionamento por sua vontade. Ele precisa ser provocado. Então, há necessidade da PGR ou de partidos políticos, ou seja, há a necessidade de que alguém ingresse com representação ou com ações no Supremo para que ele se posicione. Se não tiver essas ações, o ministro vai ficar quieto. Então, na medida em que essas ações chegarem a ele, eu tenho certeza que ele vai se posicionar, porque aí ele não poderá ter 2 pesos e 2 medidas, tem que agir com igualdade para todo mundo. Mas eu acredito que essas provocações não ocorreram. Então, o presidente falar que ele tem que tomar que o Alexandre Moraes tem que tomar um posicionamento, não é correto. Por que o presidente não aciona a PGR, então, para que se posicione nessa questão? Embora o presidente Lula não detém cargo público, talvez não seria aí o órgão, o STF, o órgão responsável para poder aferir qualquer tipo de responsabilidade. Mas o fato é que o judiciário, seja qual for, seja de primeira instância, de segunda instância ou do STF, é necessário que seja provocado. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, partidos políticos têm que ingressar com representação. É assim que os juízes se manifestam, após essas representações. Se isso não ocorrer, nenhum juiz e nem o ministro do STF terá o que fazer. E a gente precisa entender como é que funciona o judiciário. As pessoas não entendem e fazem política em cima daquilo que não poderia fazer. Muito bem, agora nós vamos receber Guilherme Piai aqui na Mix FM, no nosso Jornal da Mix. Guilherme Piai, que é empresário em Presidente Prudente, foi candidato a prefeito nas últimas eleições, mas é, além de tudo, um entusiasta da política nacional e também regional, né? Está sempre trazendo novidades. E nós resolvemos trazer o Guilherme para vir falar aqui de algumas novidades que ele está trazendo para Presidente Prudente. Guilherme, bem-vindo aqui à Mix FM. Muito obrigado, Eudes. É um prazer enorme estar aqui. Ô, Guilherme, me diz o seguinte, você está trazendo o Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, um dos pré-candidatos ao governo do Estado e uma das pessoas mais queridas dentro do atual governo, né? Agora está fora, mas foi uma das pessoas mais queridas. Como é que vai ser esse evento? É um evento que vai acontecer aqui em Presidente Prudente agora em maio. Perfeito. É um encontro regional do Partido Republicanos, no qual faço parte. Eu sou o organizador do evento porque sou o único pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos aqui na região de Prudente. Então, cada região tem o seu organizador. Aqui na região de Prudente vai ser eu, com muito orgulho. O Tarcísio está afiliado no Republicanos. Nós também contaremos com a presença do Marcos Pereira, que é o presidente nacional do partido, e outras lideranças. O Tarcísio, que foi o melhor ministro da infraestrutura da história do Brasil, capitão do Exército, eu falo que ele é o capitão de São Paulo, formado no IME, um cara extremamente honesto, preparado, gestor, o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, não para de crescer nas pesquisas. Quando colocam ele com o apoio do Bolsonaro, ele já está no segundo turno. Até o pessoal da esquerda está admitindo a potência e a força política que ele tem. Então é uma honra para mim receber o Tarcísio aqui em Presidente Prudente no dia 14 de maio, às 10 da manhã, no Salão do Tênis Clube. Vai ser um grande evento e eu queria contar com a presença de toda Presidente Prudente e região. Bom, como é que faz para participar desse evento? Porque vão ter momentos para empresários, momentos que vão ser gerais, né? Como é que a pessoa vai poder fazer para participar desse evento? Nós vamos fazer um cadastramento online de autoridades, né? Prefeitos, vereadores, mas também nós teremos um espaço aberto 100% ao público no salão. A gente pegou um local grande para a gente atender o máximo de número, o máximo de pessoas possíveis. Então fiquem tranquilos. Quem quiser participar vai ter espaço. A gente vai fazer um pré-cadastro de autoridades, mas no fundo do salão e nas laterais
quem quiser ir vai estar aberto para o público em geral. Mas já tem como se inscrever, porque é, de certa forma, limitado. Limitado, sim. A gente está buscando uma plataforma parceira para realizar esse evento. E assim que estiver pronto, a gente já vai soltar o cadastro em mídia social, vamos divulgar nas rádios, Facebook, WhatsApp. E o que vai ser discutido nesse tempo em que o Tarcísio vai estar aqui? Olha, ele vai vir apresentar os projetos dele para o nosso Oeste Paulista. Eu já passei para ele todas as nossas preocupações, o que afundou a nossa região, o que tornou a nossa região a mais pobre do estado, a capital dos presídios, a capital dos pedágios, o corredor da fome, um local onde todos os jovens que se formam têm que ir embora daqui porque não tem oportunidade de emprego. Então ele vai vir mostrar o projeto de governo dele e quais são as bandeiras que ele vai defender pela nossa região. Ele, na minha visão, é o único caminho que nós aqui do interior temos para nos livrarmos do PSDB e do PT, que para mim é a mesma coisa, Eudes. Bom, agora você me diz o seguinte, até parece a mesma coisa, até porque o Alckmin está de vice do Lula. De vice do Lula. Agora, me diz uma coisa, você acha que o Tarcísio tem essa condição? Porque muita gente já passou por aqui, eu estou há quase 30 anos em Presidente Prudente, muitas pessoas já disseram e fizeram esse discurso que você está fazendo aí. Por que você acha que vai ser diferente agora? Porque ele, como ministro da Infraestrutura, provou, sendo o melhor da história, que ele é realmente diferenciado. É um cara humilde, preparado e gestor, ele não é político. É um capitão do Exército, engenheiro, formado no IME. O Porto de Santos, historicamente, dava 500 milhões de prejuízo há anos, hoje dá 500 milhões de lucro. Só em 2021 ele entregou 108 obras públicas, algumas paradas há mais de 40 anos. Ele fez os primeiros leilões portuários da história do Brasil. Concedeu 22 aeroportos, concedeu 79 ferrovias, 500 bilhões de investimentos da iniciativa privada sem tirar R$1 do dinheiro público. Então ele é muito preparado. Fora isso, vai estar alinhado com o presidente Bolsonaro, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Então ele tem potencial e consegue fazer diferente. Não vai ser aquele governo de indicação, de cargos políticos, sem preparo técnico, sem know-how. Né? Ele até fala nos podcasts dele. Quando chegavam deputados para me indicar currículos para o Ministério da Infraestrutura, quando eu via que era cargo político, ia para o picotador na hora. Eu contratei os melhores, eu contratei quem é de mercado. Então o Tarcísio, por todo esse diferencial dele técnico e por estar alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que ele pode mudar a realidade do nosso interior de São Paulo. E eu vou mostrar para ele que nós precisamos de uma compensação. Nosso público consumidor é muito baixo. Um bairro de São Paulo tem mais consumidor que os nossos 53 municípios. Nossa ferrovia está desativada. Nós temos muito pedágios aqui, nós estamos longe dos portos, estamos pertinho, Eudes, do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Essa diferença de imposto arrebenta com a gente. Você vai olhar Bataguaçu e você vai olhar Presidente Epitácio, fica clara a diferença do desenvolvimento econômico. Se atravessa a ponte, o incentivo é muito maior. Então ele tem que nos olhar de uma maneira diferente. E nós vamos conseguir isso. Muito bem, quero agradecer ao Guilherme Piai por estar aqui conosco na Mix FM, dando essa graça aqui pra gente no Jornal da Mix e dizer o seguinte, Guilherme, vamos passar aí o serviço para todo mundo que está nos acompanhando pelas redes sociais também ou pelas ondas aqui da Mix FM, lembrando que é no dia 14, né? 14 de maio, sábado, às 10 horas da manhã, no Salão do Tênis Clube, um grande evento. Você aqui de Prudente, do interior de São Paulo, que está cansado dessa realidade que a gente vive há 30 anos, venha fazer parte dessa mudança. Venha ouvir, venha conhecer. Se ainda não é o seu candidato, não tem problema. Eu peço com humildade, abram seus ouvidos e visitem a página do Tarcísio no Instagram e conheçam esse homem. Vejam o que ele fez no Ministério da Infraestrutura, que vocês vão entender o que ele pode fazer pelo estado de São Paulo. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Amanhã, quinta-feira, voltamos às 7h30 da manhã nas redes sociais. Um grande abraço para você que nos acompanha e até lá.